Nesse mundo, ser herói é uma punição. Shilo Forbat, condenado por ser um assassino de deuses, enfrenta hordas intermináveis de abominações monstruosas. A morte não é uma fuga, apenas um ciclo de ressurreição e combate inacabável. Porém, quando Shilo encontra uma nova deusa misteriosa, essa aliança improvável acende uma rebelião, capaz de quebrar as correntes da sua punição eterna. Não esqueçam de deixar o like e se inscreverem no canal. Episódio novo de animes da temporada toda semana. O anime começa com um moleque chamado Dota correndo de criaturas muito estranhas que também atacam um grupo de cavaleiros. Quando ele estava prestes a ser pego, ele grita pelo nosso herói Shilo, que salva ele. Dota começa a se mexer, piorando o sangramento, enquanto Shilo pede para ele ficar parado. Para o moleque, seria mais prático matá-lo e ressuscitá-lo depois. Shilo dá um soco na cara dele para ele parar de falar besteira. Ressuscitar heróis como eles deixa efeitos colaterais horrendos na memória e na autoestima. Dota morreu tantas vezes que deve ter se esquecido disso. Agora não é hora de morrer e sim de ficar preparado. Depois de tirar a estaca de si mesmo, os dois descansam para se recuperarem. Logo vemos que o objetivo do Dota era verificar como estavam a quantidade de monstros, mas acabou encontrando uma carruagem dos Cavaleiros Sagrados desprotegida e foi roubar algumas coisas. E o monstro acabou indo atrás dele. Essa praga demoníaca está se expandindo muito rápido. De acordo com o relatório do Comando Central, são cerca de 5.000, e só os dois são responsáveis por destruir todas elas, já que não podem contar com a ajuda dos Cavaleiros Sagrados, pois eles são idiotas. Essa praga em breve vai corromper toda a floresta. A prioridade deles agora é ajudar os Cavaleiros a fugirem. Shilo deixa claro para o Dota que para eles ir embora não é uma opção, a não ser que ele queira ficar sem cabeça. Mesmo assim, ele fica tranquilo, heróis como ele sempre são trazidos de volta à vida após a morte. Enquanto houver um corpo, seja deles ou de outra pessoa, está tudo certo. Mas não é tão fácil assim. A cada ressurreição, perdem algumas memórias e o senso de identidade, e logo se esquecem quem realmente são, mas Shilo se recusa a deixar isso acontecer. Agora é hora de partir. Se ficarem muito tempo, os monstros vão massacrar os Cavaleiros Sagrados. No caminho, eles encontram uma caixa estranha. Foi obra do Dota, que roubou um caixão. Para ele, era algo fácil de ser roubado, que poderia ser útil em alguma coisa. Shilo acha isso muito idiota, por roubar essas coisas que ele quase é morto por aqueles demônios. É melhor que o caixão esteja vazio, mas Dota sabe que estava bem pesado e difícil de levar. Shilo fica muito puto, então o moleque tenta contornar, dizendo que é só devolver. Prestes a abrir, eles acham que é um membro da realeza, da nobreza ou de alguma classe alta dos Cavaleiros Sagrados. Eles acabam se deparando com uma moça que Shilo tem certeza de que não é humana, e sim uma deusa, um tipo de arma construída há muito tempo para lutar com os Lordes Demônios. Mas ela é só uma menina. As deusas que Dota conhece eram criaturas gigantes parecidas com baleias. De repente, eles ouvem uma corneta e somem dali o mais rápido possível. Pelo volume do som, parece ser um grupo de reconhecimento. A visão do Dota é muito boa, ele consegue ver um grupo de cavaleiros sendo atacados por monstros. Mesmo sendo muitas criaturas, eles não desistem, tentam matar uma por uma. Segundo Shilo, a invasão está acontecendo mais rápido do que ele esperava. Enquanto Dota fala para eles irem embora e deixar isso passar, Shilo acha que podem ganhar algo, salvando os cavaleiros que restaram. A missão deles é permitir que a maioria dos Cavaleiros Sagrados saiam vivos. Cada um que salvarem aumentam a chance de sucesso na missão. Eles vão lutar, mas o que não esperavam é que a deusa iria acordar e aparecer atrás deles. Ela percebe que eles estão em uma missão de salvar a vida de outras pessoas, por isso vai garantir a vitória deles. Ela é bem convencida, espera que os dois elogiem a sua grandiosidade e façam um carinho na cabeça dela. Por esse orgulho e desejo de reconhecimento, Shilo não tem dúvidas de que ela é mesmo uma deusa, muito provavelmente a 13ª, que até então não havia sido ativada. Ela se apresenta como Teorita, a guardiã que traz milagres à humanidade. Para ela, Shilo é seu cavaleiro. Por ele ser a única razão dela existir, ele pode pedir o que quiser. Ele diz na cara dela que odeia deuses e não é tão simples assim como ela diz. Ele parte pra luta, se recusando ser ajudado por uma deusa. Dota informa a direção para ele e a deusa não sai da cola do Shilo. Ela insiste em ficar ao lado dele. Dito isso, ele acaba com todos os monstros. Ao notar esse poder dele, ela questiona. Shilo diz que foi o selo sagrado de calor e luz. Ela deve se esconder e deixar ele fazer tudo sozinho. Dota fica com vontade de vomitar ao ver esses bichos. Shilo diz que ele deve ficar atento e entrar na batalha. Uma criatura vai pra cima dele, que consegue acertá-la com um bastão de trovão antigo. Ele deve manter o fogo de apoio. Teorita não consegue acompanhar o ritmo deles. O cavaleiro diz que são os últimos monstros, então Shilo parte pra cima e acaba sendo acertado. Com o apoio de Dota, ele vai pra cima novamente, limpando
limpando tudo. Após a batalha terminar, Shiloh diz para os Cavaleiros Sagrados que eles devem fugir rapidamente. Ele nota as marcas no pescoço do Shiloh, percebendo que se trata de um herói condenado. O clima fica tenso, Dota e Teorita percebem isso. Ele diz que só possui ordens e deve tirá-los dali logo, novas hordas estão chegando. O soldado acha uma vergonha ser salvo por alguém como ele. Dota acha que eles deveriam agradecer, mas nem sempre reconhecem isso. Teorita concorda com seu mestre, mesmo o cavaleiro mandando eles irem embora, não podem abandoná-los. Depois de perceber a presença da deusa que eles tinham entregado para a equipe de transporte, tudo mudou. Eles começam a estranhar o que ela está fazendo com ele. Dota diz que não é hora para brigas, uma nova onda está chegando e devem agir rápido. De repente, os heróis ouvem um zumbido enorme em seus ouvidos. É seu colega Venetin dizendo que algo muito terrível aconteceu. Ele revela que a força principal dos Cavaleiros Sagrados estão avançando diretamente para a praga, formando fileiras contra a praga demoníaca e tentando impedir o seu avanço. Os dois não fazem ideia no que os cavaleiros estão pensando. Ele tenta perguntar para os cavaleiros ali presentes se não receberam ordens de recuar, que responderam ter recebido ordens apenas de ataque pela Capitã Kivia. Ele chama ela de idiota. Apesar disso, os cavaleiros confiam na Capitã e até dariam suas vidas para honrá-la. Mas para Shiloh isso não passa de idiotice. Venetin diz para ele que se não salvarem pelo menos metade dos Cavaleiros Sagrados, a missão será um fracasso. Se isso acontecer, eles não vão simplesmente morrer, podem ser ressuscitados várias vezes e queimados na fogueira. Teorita motiva eles a salvarem os cavaleiros o mais rápido possível. Venetin diz que eles estão no rio Parcel. Enquanto aos cavaleiros dali, Shiloh manda eles irem embora para o sul, onde vão encontrar a equipe que os supervisiona, junto ao Venetin. Ele informa para o Dota que a missão continua em andamento. Vão encontrar os cavaleiros e impedi-los de serem derrotados. Se dependesse dele, ele deixaria os idiotas morrerem desperdiçando suas vidas, mas não quer ser desprezado por todos e acabar na fogueira. Na base do rio Parcel, o cavaleiro avista criaturas se aproximando no outro lado do rio. A Capitã Kivia diz para eles se prepararem para disparar. São muito deles, incluindo trolls gigantes, por isso não podem deixá-los atravessar o rio. Shiloh nota as armas de ataque da Companhia Verkul. São poderosas, mas eles não vão ter munição para tantos monstros. Ele nunca viu aquele brasão, não conhece nenhum daqueles cavaleiros. Dota acha que eles vão poder resistir, por isso podem deixá-los. Mas Teorita quer compartilhar a glória da vitória. Acabou a munição da destruidora de trolls, agora só restam as armas convencionais. Devem lutar com tudo que tiverem, se precisarem usar lanças, que usem. O Lorde Demônio por trás daqueles bichos é muito inteligente, vai se mover estrategicamente. O grupo precisa se juntar a eles e elaborar uma estratégia, mas Dota sumiu, deixando uma carta dizendo que partiu para roubar objetos de valor dos Cavaleiros Sagrados. Teorita pergunta onde ele está, mas Shiloh não faz ideia. Ele já provou diversas vezes que é um moleque em que não podem confiar. Shiloh vai matar ele assim que encontrá-lo. Teorita acha que é a única digna da confiança dele, que ainda vai precisar dos poderes dela para milagres. Mas ele insiste que não vai usar uma deusa. Após notar que as criaturas já invadiram a base, ele usa seu selo de voo para chegar a tempo. Ele chega explodindo tudo, derrotando todos os monstros que vê pela frente. De repente, diversas criaturas lançadas como se fossem flechas caem do céu, direto no rosto dos soldados. Kivia nota a presença do Shiloh, que mata todos facilmente. Depois de exterminá-los, a Capitã Kivia chega nele perguntando seu nome. Ela nota a deusa, que corre para o lado do Shiloh e pergunta se ele atacou o grupo de transporte. Mas não, o grupo de transporte está bem, a Teorita só escolheu servir ele, mas como ainda não fizeram nenhum pacto, ela deve encontrar o cavaleiro entre aqueles que estão presentes. Ele já disse, eu vou repetir, ele só gosta de mulher gostosa, não deusas. Se não tiver peitão, ele passa. Kivia pergunta o que ele faz ali, mas não há tempo para explicação. O Lorde Demônio está presente, chamado Adgolgi, transformando todas as criaturas na floresta, como se fosse uma praga mesmo. Eles tentam acertar a base dele, que cria um campo de força e repele a explosão. Vão ter que enfrentá-lo de perto, usar armas de longe só vai explodir a área toda, acabando com usuários de selos e com o terreno que estão pisando. É impossível enfrentar as criaturas ali, eles devem recuar e sair para o leste, mas Kivia não quer mudar de ideia, insistindo em manter a posição. Shiloh acha ela estúpida, suas ordens são para dar apoio a ela no recuo. Ela percebe que ele é um herói, por isso está ali. Como é capitã, a ordem final é dela. Sendo assim, em nome da sua honra, ela vai dar a sua vida. Ele grita dizendo que não liga para a honra dela, mas já deu, ele está cansado desse papo. Não sabe o que leva ela a fazer isso, mas ela deve se colocar no lugar deles, que precisam levá-los a salvo de volta para a base. Kivia não se importa com o que acontece com o herói.
Ele é um criminoso imundo, tão desprezível que nem merece morrer. A deusa não deveria estar servindo ele. Kivia ordenou que ela fosse enviada para o reino de Galtuili. O objetivo dela era que todos morressem batalhando ali, para que a missão fosse concluída. De repente, eles começam a ser acertados múltiplas vezes pelo Lorde Demônio, uma criatura gigante com um olho bizarro. Como se já não bastasse, essas bolas soltam inúmeros insetos que devoram soldados. Kivia diz que eles devem manter a posição custe o que custar, mas os soldados não estão aguentando mais. Shiloh percebe que só restam 2 trolls, ele parte para cima de um, mas uma explosão acaba pegando ele. Ao acordar no meio do caos, a Teorita pede para que ele se levante. Ele deve usar os poderes dela, caso contrário, todos ali terão uma morte triste. Ele recusa e chama Kivia para fazer o pacto por ele. Ao perceber que não teve resposta, ele não tem opção a não ser aceitar os poderes da deusa. Ele corta a própria mão, pedindo ajuda para ela. Após fazer seus juramentos, ela concede seus poderes a ele. Ele fica sem acreditar que fez isso novamente, desperdiçando outra vida. A conexão foi estabelecida, agora os dois compartilham da mesma vontade. A bênção que ele deseja é expulsar todas as pragas demoníacas dali. Teorita, deusa das espadas, concede o desejo dele, fazendo chover diversas espadas do céu, exterminando todos. Feito isso, ela fica esperando elogios dele, mas é ignorada. Ainda precisam eliminar os últimos deles. Ele pede mais espadas para arremessar nas criaturas que estão vindo. Quando a Capitã Kivia acorda, ele diz para ela recuar com os soldados feridos. Ela acha que um herói nojento não tem direito de dar ordens para ela, mas é o único jeito de saírem vivos dali. Ele não pretende morrer e também não quer que eles morram. Por isso, ele vai matar aquele Lorde Demônio. Se voltarem vivos, ele aceita qualquer reclamação ou punição que forem impostas e vai elogiar a Teorita o quanto quiser. Ele pede para ele jurar em nome da sua honra, mas esse papo de honra é uma besteira para ele. Seja como for, o desejo dele é de violência extrema. Ele vai pra cima com a Teorita nos braços e demonstra preocupação com ela, achando que ela pode cair. Segundo a deusa, ela é quem deve se preocupar com os humanos, não o contrário. Ela tenta matar todos por conta própria, mas isso vai forçar ela demais. Por isso, ele diz que não quer ver ela lutando até morrer. Se fizer isso, não vai receber elogios. Até mesmo as deusas têm seus limites, mas tentam exceder só para impressionar. Além disso, elas devem criar estratégias para seus cavaleiros. Ele está economizando os poderes dela para a hora certa, enquanto mata sozinho as criaturas mais fracas. Eles atravessam as criaturas e ficam frente a frente com o Lorde. Teorita fica com um pouco de medo, mas o maior desejo de uma deusa é derrotar um Lorde Demônio. Shiloh tenta chegar mais perto dele e arranca uma das suas pernas. Depois de destruírem todas as criaturas pequenas, eles saltam para cima do Lorde novamente. Teorita entende o desejo dele sem que ele precise falar, fazendo uma grande espada para seu mestre, que lança uma jarrada de poder bem na cara do Lorde. Mas isso não foi o suficiente para matá-lo, apenas deixou ele ainda mais nervoso. Eles estão caídos e Dota aparece de repente. Ele roubou um selo de terra arrasada. Mesmo assim, foi um belo trabalho. Essa coisa tem uma potência enorme e pode ajudar a destruir o Lorde, mas só testando para ver se vai dar certo. Ele vai pro alto e joga o selo em cima do Lorde para acabar com isso tudo logo. E realmente funcionou. O Lorde vira churrasco e as criaturas se dispersam. É o que acontece ao perderem a praga demoníaca. Shiloh já matou diversos Lordes Demônios, mas é a primeira vez que termina desse jeito. A coisa foi bem doida. A verdade é que foram salvos pelo Dota, famoso pickpocket 157 que rouba até mulheres idosas. Ela diz que Shiloh derrotou o Lorde de forma esplêndida, e só por causa dela, da sua grande graça, que isso foi possível. Ele não pode falar que está insatisfeito, nesse caso ela espera elogios, mas recebe apenas um "que bom que você sobreviveu". Elogiar por estar viva é bem mais que suficiente. Então ela pergunta se isso torna ela grandiosa, e permite que ele a elogie muito mais. Quando ia fazer carinho na cabeça dela, teve algumas lembranças, mas foi interrompido pela Kivia. Como ela pensou, ele é o Shiloh Forbates e o caído é o Dota Luzulas. Por ter roubado uma deusa durante o transporte, pegaram um selo de terra devastada e tomaram a decisão de derrotar um Lorde Demônio. Ele é claramente um criminoso. A deusa Teorita deveria ser originalmente enviada para a Ordem dos Cavaleiros Sagrados, na fortaleza de Galtuili, mas o herói a sequestrou e fez um pacto sem permissão. Nesse caso, a Teorita acha que foi o destino, por isso acredita em seu cavaleiro Shiloh. É ele quem irá derrotar todos os Lordes Demônios, digno para receber a sua graça. Dito isso, a Kivia revela o crime do Shiloh. Ele é um matador de deusas que já foi um cavaleiro sagrado. Matou a própria deusa com quem fez o pacto. Logo vemos o dia da sua condenação. O juiz diz que ele comandava os cavaleiros sagrados e estava se aproximando da 11ª praga demoníaca. No amanhecer, junto da deusa Senelva, ele entrou em combate.
Ele confirma tudo isso, foi bem difícil lutar contra a praga, afinal os reforços que estavam previstos nem apareceram. O juiz diz que ele deve responder apenas o que for perguntado. Segundo o juiz, ele tomou junto da deusa a decisão de entrar em combate, gerando danos devastadores à sua tropa. Ele diz que é mentira, foi uma ordem oficial vinda de um mensageiro com uma mensagem autêntica, mas a fortaleza de Galtuili não possui registros de envio e nega ter enviado. Segundo Shiloh, a ordem dizia que os caras da infantaria estavam precisando de suporte, mas o juiz diz que essa mensagem nunca existiu e ele tomou a decisão por conta própria, forçando seus homens e a deusa a irem em uma luta irresponsável. Há tempos era visível na tropa dele a tomada de decisões egoístas. Também é dito que ele já cometeu diversas infrações correspondentes. Shiloh se defende dizendo que possuía permissão e estavam em campo de batalha, é óbvio que vão precisar tomar decisões na hora. E o pior de tudo, no final, é que ele matou a deusa Senelva. Todos que estão assistindo pedem a execução dele, que diz não ter tido escolha, não encontrou o grupo de resgate que foi indicado, nem apareceram os reforços que foram dito para eles que seriam enviados e ficaram isolados. O juiz diz que é óbvio que eles não iriam aparecer, já que a ordem nunca existiu. Foi uma decisão tomada somente por ele. A Senelva estava grata por ter salvado a tropa antes de morrer. Para receber elogios, ela continuou lutando, arriscando sua vida, e acabou usando todas as suas forças. Foi por isso que ele acabou com as dores dela. Uma deusa, quando perde seus poderes, fica debilitada e indefesa, então é contaminada pela praga demoníaca. O juiz diz que esse fenômeno nunca foi relatado, e todos negam essa possibilidade. Shiloh perdeu o controle após marcar selos sagrados demais em seu corpo e matou a própria deusa. Ele diz que as falas do juiz não fazem sentido. Ele é um homem equilibrado, mesmo assim o juiz acha que é um absurdo que uma deusa seja contaminada. Shiloh sabe que não há nada mais perigoso que isso. É possível sim que apareça uma praga demoníaca que possui o poder de uma deusa. A Senelva sabia isso. Quando a contaminação começou, ele não teve escolha. Os ajudantes do juiz dizem que o Shiloh já falou ofensas demais sobre a deusa. Devem proibi-lo de falar. Por fim, ele diz que ninguém do templo ou militar é confiável, mas ele percebe que isso tudo já estava combinado. O sistema é foda, parceiro. Ele vai descobrir o que realmente aconteceu, o que armaram para ele, para sua ordem de cavaleiros e também para a Senelva.